Bom dia, pessoal, tudo bem? 11 de outubro, pós primeiro turno das eleições municipais. Eu sou Walker, vou fazer aqui uma análise histórica não é contra ninguém, nenhum partido, nem contra nenhum candidato ou líder específico. Uma análise histórica, baseada em fatos. Os fatos. Lula sempre foi maior do que o PT. Isso quer dizer que Lula tem mais eleitores do que o PT. Isso é fato. Então, o PT, para ultrapassar a camada de votos do Lula, precisa formar uma nova liderança ou novas lideranças que incorporem candidatos que o Lula tem hoje, que o PT ainda não tem. Lá na formação do PT, alguns intelectuais da esquerda torciam o nariz para Lula e queriam impor um modo da esquerda e do Partido dos Trabalhadores. Alguns, inclusive, do Partido Comunista foram contra a criação do PT, acharam que dividiriam os trabalhadores. E foi o contrário, o Lula aglutinou os trabalhadores em torno dele. E eles compreenderam isso e perceberam que Lula seria uma bandeira importante para a classe trabalhadora. E Lula assume a liderança, dos trabalhadores, na formação de lideranças, inclusive, depois da fundação do partido, com outros intelectuais, entre eles Zé Disseu e outros intelectuais. A formação de lideranças, formações sindicais e eleição de parlamentares para representar os trabalhadores no Congresso. O Lula uma vez visitou o Congresso, tinha 2 representantes dos trabalhadores. Hoje só o PT tem em torno de 60, 70 parlamentares, não me lembro agora essa legislatura quantos são. Ou seja, mudou muito a história, E o resto é conhecido, Lula 89, ultrapassou Brizola, foi para o segundo turno. Depois, nas eleições seguintes, perdeu 2 seguidas e ganhou a terceira em 2002. Então, são fatos. O que acontece depois que o Lula assume, Quando o Lula assume a primeira presidência, ganhando a eleição em 2002, o partido teve que fazer uma acomodação de alianças que antes ele não fazia. Teve a Carta aos Brasileiros, indicação de Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, para acalmar o mercado. Algumas pessoas queriam, inclusive, Arminio Fraga, que era o presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique, e uma dessas pessoas era o Mercadante. Mas isso vocês podem pesquisar lá atrás. Foi colocado o Henrique Meirelles, que tinha sido eleito pelo PSDB em Goiás, ou seja, o principal adversário na disputa. Lembra que em 2002 foi o Serra, do PSDB, que disputou com o Lula. E o Henrique Meirelles foi eleito, ex-banqueiro, Deixou o cargo, que ele nem assumiu o cargo de deputado em Goiás, assumiu a presidência do Banco Central. Ministério da Fazenda com Palocci e o presidente do Banco Central com Henrique Meirelles, para não criar nenhuma ruptura com o sistema financeiro. Isso aí fazia já parte da aliança que Lula vinha fazendo para ascender ao poder e conseguir ganhar a eleição e governar também. O vice de Lula era um cara do meio empresarial, o Alencar, E, se não me engano, Coteminas, Ele tinha sido senador do MDB também, do PL na época. O PL não é o mesmo PL de hoje, Mudou muito. Mas o Zé Alencar era um representante da classe empresarial, homem vindo do povo, mas era um homem rico, industrial.
Essas alianças fizeram com que Lula, além de assumir o poder, essas alianças organizadas por Zé Disseu lá atrás, inclusive, que percebeu que para o partido chegar ao poder precisava fazer algumas alterações na estrutura do partido e fazer algumas alianças com outros partidos. É a leitura que o Zé Disseu fez porque o PT não conseguia, somente com seus votos, ganhar as eleições. Pois bem, o que acontece quando Lula começa a governar? Há uma tentativa, primeira, de derrubar o governo, na história do mensalão, inventado pelo Roberto Jefferson, o termo mensalão. E a Folha deu a primeira voz e isso espalhou e colou como chiclete, né? Mensalão. O Roberto Jefferson, um grande orador, picareta, mas é um grande orador, criou essa história. Por quê? Porque o partido dele estava perdendo poder em algumas empresas, em Furnas e outros. O partido dele era o PTB na época. E ele não gostou, porque o Zé Disseu que estava organizando o governo e explodiu essa história do mensalão. Não quero discutir aqui se alguns integrantes do PT realmente se curvaram à corrupção. Certamente todo governo tem, todo partido acaba passando por isso. Não sei se estou provado, se não me engano, o Palocci teve problemas com isso. Tem que ver os processos, eu não li os processos, a materialidade ali, né? Enfim, mas a disputa era política desde o começo. Todo mundo percebia isso, quem era mais isento, conseguia fazer uma leitura. O que faz parte do PT? Que não compreendia que aquilo era um ataque do sistema ao Partido dos Trabalhadores e a Lula. Uma parte corre e rompe com o PT e forma o PSOL. Num purismo, na minha compreensão, aí já não é fato histórico, é a minha compreensão, né? A minha análise, num purismo de não conseguir perceber que era um ataque ao Partido dos Trabalhadores e um ataque a Lula. A ideia era tirar Lula do poder. A luta foi tão forte e tão dura que nesse ataque o Zé Disseu, que era um dos principais líderes, o principal líder depois do Lula, perdeu a cabeça, perdeu o comando, perdeu o ministério, perdeu o mandato por causa do mensalão. Ele era a liderança. Por quê? Porque o Zé Disseu era provavelmente o próximo candidato a presidente da República depois de Lula. Então havia, dentro de grupos da esquerda e vários dentro do poder, interesse em que o Zé Disseu perdesse a cabeça, perdesse o poder político. Pois bem, sigamos. Com a formação do PSOL, o PT dentro do próprio mensalão tinha oposição à esquerda, inclusive. Lembra que a Luísa Helena era histriônica, inclusive. Não que a Luísa Helena tenha sido expulsa, saído do partido. Ela foi expulsa, porque ela votava sistematicamente contra o partido, as críticas. Mas os outros saíram por conta própria e formaram o PSDB na época. Babá, Luísa Helena, Freixo e outras pessoas. Vários parlamentares. A filha do Tasso Genro, a Luciana Genro. Enfim, formou-se o pessoal. A Luísa Helena, inclusive, foi candidata a presidente da República, ela era senadora na época. Lula reage, consegue sobreviver com as articulações políticas, né? E ele termina o mandato muito bem e consegue, inclusive, a reeleição em 2006. E faz um governo extraordinário de 2006 a 2010. Quando ele traz Dilma para a Casa Civil, a Dilma estava no Ministério das Minas e Energias. O que acontece? O governo fortaleceu,
Na contramão do mundo da crise do subprime, o Brasil cresceu, teve inclusão, criação de emprego. O Lula disse que a crise do subprime seria uma marolinha no Brasil, e foi. Ainda que a gente depois tenha sofrido algumas consequências disso, mas do subprime que eu estou dizendo. Mas o fato é que, com Manteiga no Ministério da Fazenda, do Gado Palocci, que também caiu na época do Mensalão, a recuperação econômica foi extraordinária. Não só a responsabilidade do Manteiga, toda a estrutura, a decisão do governo de tocar. No subprime, por exemplo, os bancos privados queriam empossar os empréstimos, não queriam atender a orientação do governo de oferecer empréstimo para não deixar as pessoas sem dinheiro, com dinheiro para tocar os negócios, investir no crescimento. O Manteiga autorizou o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica a entrar emprestando, e isso forçou, quando os bancos oficiais começaram a ganhar mais clientes, forçou os bancos privados também a ir na esteira e começar a emprestar, senão eles começaram a perder, né, clientes. A carteira dos bancos públicos aumentou muito e os bancos privados começaram a perceber que tinha que entrar. Pois bem, Lula foi tão forte que saiu com quase 90%, não estou me enganando, até mais de 90% de apoio entre o ótimo, bom entre excelente, ótimo, bom. Não me lembro qual a nomenclatura da medição, mas praticamente 90% de apoio popular. Elegeu Dilma, inclusive. E Dilma começa a fazer um governo mais à esquerda, né? Tirou Manteiga. Ela governou com o Manteiga um tempo, depois trocou o Manteiga pelo Barbosa. Teve também aquele presidente do Levi, né, se não me engano. Mas Levi já foi no segundo mandato, aí eu não me lembro agora exatamente. Mas eu sei que no governo Dilma, bem sucedido, com uma série de desenvolvimento de direito, conquistas de direito, como por exemplo o FGTS da empregada doméstica, criação do MEI, governando também com parte do centro e da direita. Por exemplo, Temer era seu vice, o Afif Domingos era o ministro da pequena empresa, fez grandes avanços. Mas o fato é que, novamente, nós temos uma crise internacional que começa, é chamada Primavera Árabe, que começa na Tunísia, quando o cidadão taca fogo no próprio corpo em reação contra o sistema político lá. E isso propaga pelo mundo inteiro, no Egito, vários lugares, chega aqui no Brasil, inclusive, com a tal das Jornadas de Junho de 2013, que a desculpa era os 20 centavos lá em São Paulo. O Haddad, para contribuir com o governo, não quis aumentar, para atender um pedido do governo, não aumentou os preços das passagens em janeiro, deixou para junho. Só que quando foi aumentar, exatamente quando estava explodindo a questão da Primavera Árabe, das Jornadas de Junho, isso foi o estalo, né? Na verdade, aquilo foi só uma manipulação, que havia um sistema organizado para organizar essas manifestações, inclusive de grupos estrangeiros, entendeu? Isso é fato histórico, não é opinião. Grupos estrangeiros estavam financiando grupos de manifestantes no Brasil. O que começou com uma manifestação legítima com relação às passagens, logo foi apropriada, essas manifestações foram apropriadas por grupos de direita e jogou pessoas nas ruas que não estavam acostumadas, inclusive, a manifestações. A gente percebia que eram manifestações não só fascistas, mas contra tudo, contra todos, era o discurso, e não aceitava partidos políticos participar das manifestações. Ali já ficava claro que eram manifestações antissistema de uma manipulação organizada, com carros novos, materiais de manifestação tudo novo. Isso não era uma manifestação popular, era uma manifestação financiada por grupos externos e internos. Por exemplo, a Fiesp, grupos externos, todo mundo sabe, Irmãos Koch, tudo é questão de pesquisa, tá? Pois bem, o que faz o PSOL? Com aquela explosão de 2013, 2014, uma crise violentíssima, quebra no Itamaraty, não sei se vocês lembram. O que faz o PSOL? Achando que o PT não conseguiria sobreviver àquelas manifestações, que Dilma iria cair, o pessoal começa a apostar nessas manifestações, achando que ocupariam, é a opinião, tá?
ocuparia o lugar do PT. Um dos articuladores desses movimentos de apoio, várias pessoas de esquerda apoiaram isso, mas principalmente o Marcelo Freixo e outras lideranças do PSOL, Babá, entre outros, mas principalmente Marcelo Freixo, que no Rio de Janeiro era um dos líderes dessas manifestações de 2013 e 2014, enfraquecendo o governo Dilma. Ela tentou, inclusive, fazer uma reforma política, reuniu com o Renan, na época, presidente do Congresso, com o presidente do STF, que era o Joaquim, né? Me lembro agora, Joaquim. Enfim, era aquele ministro, o Joaquim. E não conseguiu, porque o sistema não queria saber. Era, vamos com o Supremo e com tudo, derrubar a presidente Dilma. Então, sob o comando do Eduardo, que era presidente aqui o deputado do Rio de Janeiro, presidente da Câmara, ele era líder do primeiro mandato, ele era líder do PMDB, depois ser presidente da Câmara no período do segundo mandato de Dilma. Já elegeu, junto com o Aécio, já planejando derrubar Dilma. E ele comandou essa campanha dentro do sistema para derrubar Dilma. Tanto é que o STF só afastou esse deputado, presidente da Câmara, o Eduardo, não lembro agora o sobrenome dele, mas ele só foi afastado depois que ele pautou o impeachment. Nós tivemos, inclusive, dentro do impeachment, assim, o pessoal já não estava mais naquela história de derrubar o PT. Teve um enfrentamento, Glauber, inclusive, enfrentou o presidente da Câmara, enfrentou várias pessoas, outros deputados do pessoal também ficou a favor da Dilma. Teve uma luta, mas uma luta inglória, porque já tinha sido formado maioria para derrubar Dilma. Não havia nenhum crime de responsabilidade da presidente Dilma. Era a decisão do sistema político de derrubá-la. Eles estavam mais fortes. O PT tinha feito tantas alianças que o PMDB tinha quase tudo. Tinha vice-presidência, tinha vários ministros, tinha o presidente do Senado, tinha o presidente da Câmara, que era Renan, e o Eduardo, presidente da Câmara. Todos eles eram do PMDB. Então, vice, não que o Renan tivesse contra Dilma, mas também não estava muito a favor. Ele deixava tocar o barco. O grupo dele não era capaz, o grupo dele dentro do PMDB não era capaz de enfrentar o grupo dentro do PMDB que era favorável. Então, por trás estava Sarney, Jucá, o Temer, né, o presidente da Câmara. Então, não foi possível resistir. E o pessoal foi favorável e tudo mais, mas a aposta de que o PT seria destruído lá no Mensalão não funcionou, e também nessa campanha de 2013, golpe também não funcionou. O que acontece com o PT? Ele enverga, mas não quebra. Há uma reação. Teve uma derrota violenta, primeiro com a retirada de Dilma na marra do poder, um golpe de Estado. Claro, um golpe de Estado, um golpe político, né? Com a participação do STF, com a participação do Congresso, de Forças Armadas, da mídia, do empresariado. Dilma caiu. E depois eles foram para cima de Lula, porque era evidentemente que a leitura é essa. Por que eles derrubaram o Dilma? Porque depois da Dilma, naturalmente, seria Lula o candidato a presidente favorito, assim, sem condições de ser derrotadas. A oposição, comandada pelo PSDB, resolve derrubar o PT do poder, porque, na verdade, eles não queriam que Lula fosse presidente. Naturalmente, Lula seria em 2018 candidato, e aí ele faria 2 mandatos, né, 2018 e 2022. Então, o PSDB, que era na época a principal oposição ao PT, percebeu que ficaria muito tempo fora do governo. Derruba
o Partido dos Trabalhadores do poder. E um dos instrumentos para derrubar o PT foi a Lava Jato. Aquela história da corrupção na mídia, corrupção na Petrobras, a mídia dando todo dia aquelas manilhas, saindo dinheiro, todo mundo do PT era ladrão, Lula ladrão, tudo esse era o discurso. Manhã, tarde, noite, meia-noite, toda a imprensa, Veja toda sexta-feira, repercutindo no Fantástico, todo dia Jornal Nacional, não teve como resistir. O cara lá de Paraná, o ministro, o juiz lá da Lava Jato, que não tinha a jurisdição para julgar, né, e processar, foi o que processou, foi o que comandou o processo, o juiz do processo. O processo devia correr em Brasília, foi forçando a barra, um golpe, na verdade, né, uma estratégia ilegal, puxou lá para o Paraná. A intenção era prender Lula e tirar ele do sistema. E foi o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer com esse fato? É que o PT continua resistindo. Foi para a luta, foi para a rua. Se manteve na luta, resistindo. Os golpistas que tiraram Lula do poder, da possibilidade de disputar a eleição, e tirou Dilma da presidência, tirou o PT do poder, eles pretendiam ganhar as eleições em 2018, acharam que ganharia com isso. Só que eles abriram as portas para um grupo de radicais de extrema direita assumir o poder. Esse grupo que eles chamaram para a rua. E aí o que acontece? Em vez do PSDB ganhar as eleições, quem ganha é um representante da extrema direita em 2018. Com Lula preso, com apoio da Lava Jato, da mídia. E o PT continua resistindo. Essa resistência do PT fez com que ele tivesse, mesmo tendo uma baixa votação nas eleições de 2016, municipais, 2020, ele se mantivesse vivo, orgânico, forte e se recuperando. Com a força das manifestações, Lula saiu da cadeia, foi inocentado, cancelaram o julgamento do Moro porque era ilegal, não tinha provas contra ele, demonstrou que foram fabricadas provas, inclusive o cara que delatou sobre a questão do triplex, ele foi forçado a fazer essa delação, tudo foi reformado depois. E o PT continua resistindo. Em 2020 teve uma queda muito forte, em 2022 agora, em 2022 elege o Lula, né, com aliança fortíssima, foi além do PT. O Lula consegue construir uma aliança depois que ele sai da prisão, uma frente ampla, inclusive com adversários históricos, como o Alckmin, por exemplo, vários adversários históricos, representantes do PSDB, e o próprio Alckmin, que saiu do PSDB, foi para o PSB, porque praticamente o Dória assumiu o PSDB e expulsou praticamente o Alckmin, forçou ele a sair do partido. Ele foi para o PSB. E se aliou a Lula e ganharam as eleições, estavam governando a duras penas contra um Congresso extremamente radical à direita, né? Ainda que o Lula consiga negociar, como sempre ele fez. E o PT vai resistindo. Teve um crescimento em relação às prefeituras, em relação aos vereadores em 2024. E o pessoal, o que acontece? Comandado pelo Freixo, em 2013, o pessoal achava que ia assumir o lugar do PT à esquerda. O pessoal continuou fazendo a mesma estratégia política, deixou de se opor ao PT, passou a ter parceria em alguns momentos, vários momentos, aliás, sempre aliando na esquerda, com relação aos trabalhadores, sempre na parceria. E o pessoal continuou da mesma forma combativo, porém sem crescimento.
no âmbito federal até cresceu com deputados. Mas, por exemplo, em 2024, esse ano, o pessoal não elegeu nenhum, e deve continuar assim, nenhum prefeito, 0 prefeito. E apenas 80 vereadores. E o PT tem 248 prefeituras só no primeiro turno, deve aumentar um pouquinho, e 3.118 vereadores. É menos do que lá atrás, 2010, 2012, mas é muito mais do que o PSOL, que é o partido que achou que tomaria o lugar do PT. Eu não estou fazendo uma crítica no PSOL, não, estou falando... Há um fato histórico, né? É isso que aconteceu, são números, realidade, né? E um dos líderes desse movimento 2013, dessas manifestações, da qual o PSOL participou, era o Marcelo Freixo, que hoje está no PT. Voltou ao PT, né? Então é muito interessante fazer essas análises históricas, porque há uma ideia de que o PT saiu enfraquecido, isso, aquilo, mas o PT é um partido que sofreu violentos golpes desde que assumiu o poder. Desde que existiu, né? Passou a existir, mas principalmente quando assumiu o poder. Cresceu, recebeu um golpe violentíssimo em 2016, quando foi arrancado na marra do poder, com Dilma na presidência. Sofreu outro golpe violento com a prisão do seu principal líder, Lula, e vem resistindo na rua, orgânico, na base. Então, o recado de uma leitura disso é: o PT está organizado organicamente, tem renovado. A renovação não é imediata e nem deve ser radical. A renovação é paulatina. Na minha leitura, o cara certo para fazer a renovação do PT, comandar a renovação do PT, que já está acontecendo na prática, mas uma renovação mais profunda, é o Zé Disseu, que sabe fazer leitura política como ninguém. Tem liderança sobre o partido, tem compreensão do movimento social que acontece, da politização que acontece à esquerda e à direita, uma coisa que não acontecia. Ele sabe fazer leitura. Grande parte dos trabalhadores começaram a se politizar e foram para a direita por causa do discurso da mídia. Quem é que vai resistir esse ataque que a mídia fez? Veja, TV Globo e outros jornais, Folha de São Paulo, mostrando: o PT é corrupto, Lula é corrupto, todo dia, de manhã, tarde e noite. É claro que o trabalhador de direita, que não tem tempo de fazer política, e quando começa a fazer política, ele que faz a leitura de que tem que ficar contra o Partido dos Trabalhadores. É o tal do antipetismo, fabricado pela mídia. Não baseado em fatos, fabricados pela mídia o discurso. Então o sujeito entra na política contrário, mas muitas dessas pessoas, quando for trabalhar, quando for o diálogo for feito, que é o que o PT faz, quando o embate for feito, à medida que for evoluindo, aquelas pessoas mais esclarecidas, conseguem fazer a leitura correta da política, vai perceber onde está a luta em defesa do povo trabalhador e onde está a luta pela defesa do grande capital. Vai demorar? Vai. Mas o embate é assim, tem que ser feito. Muitos eleitores querem participar da política mais ativamente agora. E muitos deles estão no campo da direita, comandado por lideranças, são pastores, líderes políticos de direita, e com muito dinheiro também nas campanhas, né? Os partidos de direita têm muito dinheiro. Então esse é o embate. Eu acho que o pessoal precisa rever as suas posições, continuar combativo, mas tem que ser mais estratégico. O PT também já está revendo as suas posições, lideranças novas estão sendo formadas, e assim caminha. Tem uma disputa forte em 2026, que o Lula certamente vai ser candidato, e já tem que preparar uma liderança que possa substituí-lo
com capacidade de comandar o partido, levar o partido a disputar as eleições e permanecer no poder. Não tenha dúvida, o Partido dos Trabalhadores será vitorioso em 2026, ou no mínimo em segundo lugar. Isso é desde de 89. É uma coisa extraordinária, nenhum partido fez isso. E 2030 também. Principalmente se o Lula comandar, ainda que não candidato em 2030, a eleição, a campanha do candidato da esquerda. A não ser que o Lula resolva fazer um candidato à direita para poder ter chance de vitória. Aí tem Alckmin, tem outros candidatos, né, que vão surgindo aí. O Lula hoje ele fez inclusive ele está no papel dele, tá? Ele está comandando o governo que tem uma frente ampla, que tem gente da esquerda, da centro-direita e da direita até. E o papel dele é administrar isso, essa aliança, e administrar o governo. Quem tem que fazer o papel de renovação do Partido dos Trabalhadores, de buscar a eleição de mais parlamentares em 2026, é as lideranças do Partido dos Trabalhadores, que não é Lula. Deve ser, na minha opinião, deveria ser o comandante dessa organização, dessa reforma que o PT já está fazendo, mas precisa aprofundar mais ainda, trazer novas lideranças, comunicar com os novos trabalhadores, porque os novos trabalhadores não estão mais na fábrica. O PT já sabe disso, tá? Os novos trabalhadores estão no motorista de Uber, entregador de aplicativo, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, em vários campos, trabalhadores da internet. São vários campos. O Lula faz um governo bem sucedido do ponto de vista econômico, né? Não tenha dúvida que ele faz, os números estão aí. Isso vai dar resultado eleitoral importante em 2026, mas tem a luta política pelos costumes, né, que a direita vem comandando. Então é isso. É preciso fazer uma leitura correta dos fatos para entender o que vai acontecer e o que pode acontecer. Na minha opinião, a direita se fortaleceu, mas a direita tem interesse em ficar mais no parlamento do que na presidência. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando por que o partido do PSD de Kassab cresceu, como é que ele foi formado e quem orientou o Kassab a formar um partido forte para substituir o PMDB. Isso é para um outro vídeo. Pois é. A leitura política ela precisa ser aprofundada para a gente compreender. Se a gente olhar só na superfície, a gente deixa escapar fatos que impossibilita a gente compreender e explicar por que está acontecendo isso hoje. Há um histórico e um caminho que a gente trilhou para a gente chegar onde a gente está. Mas o fato é o seguinte, o PT não é um partido derrotado, muito pelo contrário, é um partido vitorioso nas eleições de 2024, não com relação à disputa com a direita, mas a relação aos ataques que sofreu, Mensalão, 2014, 2016, 2018, e agora está aí resistindo. Envergou, mas não quebrou. É um partido forte, orgânico, que tem um histórico de luta pelos trabalhadores. E assim vai ser compreendido e identificado. E tem que manter a coerência, que é o que o partido está fazendo. O partido já tem 40 anos. Um partido que tem uma luta coerente. Isso é importantíssimo. E vai seguir por mais tempo como um dos maiores partidos de esquerda do mundo, e com a importante participação de apoio dos eleitores, dos trabalhadores. Essa é a história do Partido dos Trabalhadores, essa é a história de Lula. Não é só toda a história de Lula, né? Mas esse período, esse recorte que eu fiz, tem outros recortes a serem feitos, porém, esse que eu fiz explica
porque um partido como o PSOL, que propunha uma política mais à esquerda, não evoluiu tanto na Câmara dos Deputados, nem nas câmaras dos vereadores ou assembleias legislativas, e nem nas prefeituras ou governadores. Há uma explicação para isso. É uma questão de representatividade, de história, de resiliência. Não que o PSOL não seja um partido resiliente, mas é um partido que titubeou em alguns momentos e fez escolhas erradas. Eu já citei na época do Mensalão, que ele não compreendeu que o que estava acontecendo, um ataque ao Partido dos Trabalhadores, um ataque ao presidente Lula pelo sistema e não uma organização criminosa que estivesse comandando o governo. Em 2013, a mesma coisa. 2013, 2014, com a Lava Jato, 2016. Não era uma organização criminosa que estava no governo, era uma luta política. E assim se deu, com a prisão de Lula também. Então, algumas decisões históricas das lideranças, o pessoal tem lideranças divididas, não tem uma liderança centralizada em uma pessoa só, isso não é uma crítica, é uma análise só, não permitiu que o partido não compreendesse alguns movimentos históricos na época. Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica assim ao PSOL, de ataque ao PSOL, porque inclusive eu já votei, por exemplo, no Glauber Braga, no Freixo em alguns momentos, por uma questão de necessidade dele ser protegido, porque ele precisava de segurança, inclusive, ele era deputado estadual. E também porque ele era um deputado na minha época, acho que achava que era interessante. E o Glauber Braga, porque ele é combativo, enfrentou Eduardo Cunha, lembrei agora do sobrenome dele, enfrentou o Temer, enfrentou o Moro, e eu dei um voto para ele de reconhecimento pela luta dele. Cara firme. Então, não é nenhum ataque ao PSOL, mas é uma leitura histórica dos fatos, para demonstrar que o partido precisa ter coerência e ter... Não que o PSOL não tenha coerência, tem, mas o PT tem coerência. E também a questão dos erros, das escolhas erradas no meio do caminho. O PSOL e o PT precisam caminhar juntos nessa luta contra a direita. O Lula apoiou o Boulos agora, o PT apoiou o Boulos, né? Porque tinha um compromisso com ele em 2022, que o Boulos apoiou o Lula, nem saiu candidato, e esse compromisso foi cumprido. Mas muitos eleitores lá em São Paulo não votaram, do PT não votaram no Boulos. Uns 50 mil votos votaram no 13, acabou cancelando o voto, não sei se foi por equívoco ou foi por escolha de votar no 13 mesmo. E dizem nas pesquisas que 30% dos eleitores de Ricardo Nunes são de eleitores petistas. Não militantes petistas, mas de eleitores que votam no PT. As pesquisas que dizem. Então, o PT e o PSOL precisam ajustar melhor essa aliança. Porque o enfrentamento com a direita vai ser forte em 2026, 2028 e 2030. É isso aí. Boa semana para vocês. Hoje o vídeo foi longo porque tinha que ter um relato histórico mais largo. Não que eu consegui abarcar tudo, mas passei por alguns pontos importantes da leitura dos últimos anos. Um abraço, boa semana.